Vino 11, por que o Vino 11 tá caindo, o que tá acontecendo com o Vino 11 e qual a minha opinião sincera aqui sobre o Vino 11. Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia porque dá só uma olhada nesse tipo de notícia que acabou de sair aqui no mercado. Vino 11 cai 5,6% após projetar dividendos menores e Fix tem terceira alta consecutiva enquanto Vino 11 vem caindo. Nesse vídeo a gente vai conseguir entender um pouco mais o que está acontecendo com o Vino 11 antes da gente olhar esse tipo de notícia, porque cara, Vino 11 é um dos fundos que basicamente há 2 anos atrás muita gente tinha na carteira, as principais casas de análise estavam sempre recomendando. Ele comprou um imóvel recentemente da Globo, isso atraiu muito prejuízo para o fundo, mas cara, é um fundo que estava sempre na boca do povo, todo mundo comentava sobre Vino. Se você pesquisar no YouTube tinha várias pessoas falando sobre o Vino 11, muita gente com o fundo na carteira. Só que se a gente pegar a rentabilidade do fundo aqui nos últimos 5 dias, tá menos 9,44. Cara, um fundo imobiliário em 5 dias cair 9% é um absurdo. No último mês caiu 16%, nos últimos 6 meses caiu 20%, no último ano caiu 34%, nos últimos 5 anos mais de 50%. Então o que tá acontecendo com o Vino 11? É isso que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Vamos abrir o relatório, vamos trocar uma ideia pra gente entender se vale, não vale a pena e o que tá de fato acontecendo com esse fundo imobiliário. Quero lembrar você que eu abri as vagas pro Renda com FI, meu novo curso de fundos imobiliários. Então você que quer aprender desde o básico ao avançado, se liga só em todos os módulos que tem aqui dentro do Renda com FI. Eu te ensino dessa forma que eu ensino aqui no YouTube, uma forma didática, bacana e fácil de você entender, tudo o que você precisa saber para você investir, analisar e montar uma carteira de fundos imobiliários que vai ter sucesso no médio e longo prazo. Chega de você ficar batendo cabeça aí com um fundo imobiliário ruim na sua carteira, ficar só pegando diquinha na internet. Cara, o Renda com FI é exatamente o que você está procurando. Lá dentro eu ensino você a analisar, filtrar e tem análises específicas de fundo de papel, fundo de shopping, logística industrial, corporativo, cara, todos os segmentos, incluindo também aqui FI Infra e FI Agro, e também um material de apoio para você conseguir analisar, fazer preço teto e calcular os seus fundos imobiliários. Você vai encontrar só dentro do Renda com FI. Eu abri esse curso agora, segunda-feira, sou eu mesmo que dou todo o suporte para todos os alunos. Então assim que atingir o limite que eu consigo passar esse suporte individual para cada aluno, eu fecho as vagas e só abro em uma próxima oportunidade. Eu poderia facilmente aqui cobrar mais de R$1.000 desse curso, mas nessa primeira turma você pode adquirir todo esse conteúdo, acesso vitalício por apenas R$397 ou pode parcelar em até 12 vezes aí de R$39, cara, o que fica melhor para você. Mas não perca essa oportunidade, porque se você gosta de fundos imobiliários, você sabe que a gente tá numa das melhores oportunidades dos últimos 10 anos para você ganhar dinheiro com FI. Clica no link aqui da descrição, vou deixar fixado no primeiro comentário, adquira o Renda com FI e bora para cima. Então saiu essa notícia aí do Vino caindo 5,6% em um dia, mas quem me acompanha aqui sabe que recentemente eu fiz um vídeo analisando vários fundos da Vinci, falei do Vino 11, falei dos programas de alavancagem no VIUR, falei do VILG 11. Se você ainda não assistiu esse vídeo, depois eu deixo para você aqui no final nos cards. Mas cara, já faz tempo que todo mundo que entende o básico de fundos imobiliários tá vendo que o Vino tá indo ladeira abaixo. Então não é um negócio de hoje, não tá acontecendo faz 2 dias, 3 dias. Cara, isso aqui é consequência de várias coisas que vem acontecendo aí ao longo dos anos. Dando uma olhadinha aqui no relatório, a gente vai conseguir entender alguns pontos que é dessa forma que eu ensino você dentro do Renda com FI. A gente lê o relatório, eu explico todos os indicadores, mostro para você exatamente o que é interessante você filtrar dentro de um relatório para você tomar a decisão correta. Então o Vino, ele é um fundo da Vinci, né? Uma gestora aí bem conhecida por muita gente, principalmente pelo fundo VISC 11, que é um dos maiores fundos de shopping. Começou em 2019, então é um fundo aí basicamente recente na bolsa, tem mais de 150 mil cotistas, cobra uma taxa de administração de 1,10 e taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o benchmark aí IPCA mais 6. Aqui as atualizações gerais desse último relatório do mês de junho, o Vino anunciou a distribuição de rendimentos no valor de 6 centavos por cota, equivalente a um yield anualizado de 10,4. O resultado foi composto por resultados recorrentes somado a resultados acumulados não recorrentes referentes à venda do ativo BM336, realizado em abril desse ano. O fundo encerrou o primeiro semestre com 10 centavos,7 por cota de resultado acumulado não distribuído e possui ainda 33 centavos por cota de resultado não recorrente a ser recebido referente à venda do BM335. Cara, se você investe em fundos imobiliários já faz 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você não pode ficar colocando fundo na sua carteira que está entregando um resultado não recorrente e você acaba colocando aquele fundo na carteira porque você acredita que aquele resultado é um resultado recorrente do fundo. O Vino, ele tá mantendo um rendimento ali de basicamente 6 centavos por cota porque ele vendeu um imóvel e ele está conseguindo segurar esse rendimento por mais tempo do que o normal. Porque depois a gente vai ver na DRE do fundo aqui, o fundo não está gerando esse resultado
compatível com o resultado que ele está distribuindo. Então tem muita gente que coloca uma bucha na carteira, porque olha lá e vê, pô, o fundo pagava 60 centavos, agora tá pagando R$1. Faz 6 meses que ele tá pagando R$1. Então o normal dele é R$1. E é aí que você se ferra, cara, porque às vezes ele vendeu 1 ou 2 imóveis, galpão, shopping, seja lá o que o fundo tem no portfólio, e ele começou a distribuir esse resultado não recorrente. Mas ele vai voltar para o normal dele, que seria aí 60, 70, 80 centavos. Então, não se iluda quando você vê um fundo aumentando muito o rendimento e segurando esse rendimento por algum tempo. Porque, na regra dos fundos imobiliários, eles precisam distribuir a cada semestre 95% dos seus lucros. Por isso que o fundo imobiliário não consegue crescer como uma ação de crescimento. Ele vende os imóveis, pega o dinheiro e distribui 95% aí em forma de rendimento para os cotistas. Se essa regra não valesse, aí o fundo podia pegar esse dinheiro, crescer e as cotas iriam se valorizar, mas não é dessa forma que funciona. Então aqui as atualizações gerais do Vino são basicamente essas duas informações aqui, informando o resultado que ele pagou e o resultado que ele tem aqui ainda não distribuído. Neste mês o fundo não recebeu o pagamento do aluguel devido por parte da WeWork. Eu fiz vídeo aqui também falando do calote da WeWork, expliquei em detalhes os 5 fundos imobiliários que foram atingidos, que, cara, mais de 230 mil cotistas ficaram aí sofrendo na mão de um calote da WeWork. Então saiu a notícia aí, quem acompanha aqui o canal viu em primeira mão, WeWork dá calote em aluguéis em SP e afeta 230 mil investidores em FIIs. Os principais fundos afetados aí, Vino 11, Sari 11, TRNT 11, RCB, RB 11 e VGRI. Detalhei tudo isso aqui para vocês, o vídeo tá aqui também, eu postei semana passada, é só você clicar aí, pesquisar que vai ter mais informações sobre esse ocorrido. Falando um pouquinho da performance do fundo, o resultado do fundo em junho foi de 1.409.000, equivalente a 0,17 centavos por cota, e foi afetado por 2 fatores pontuais não recorrentes. Presta atenção nesse ponto aqui que é interessante, principalmente para você que é investidor de vida. Primeiro ponto aqui, o recebimento do aluguel da Haddock, que corresponde a 0,1,2 por cota, foi recebido por descasamento de número de dias no primeiro dia do mês de junho e não compõe, portanto, o resultado do caixa no mês de junho. Isso aqui é um resultado que eles ainda vão receber, mas que não colocaram nesse relatório, vai vir no próximo. Adicionalmente, o fundo realizou o pagamento de despesas não recorrentes que totalizaram 0,1,5 centavos por cota. Então teve um pouco mais de despesa aí que eles não informam exatamente como que foi. Por fim, conforme informado em fato relevante divulgado no dia 28 de junho, a WeWork inadimpliu o pagamento do aluguel, gerando impacto adicional em 0,005 centavos por cota. Eles soltaram esse fato relevante aqui, que eu também comentei no último vídeo, falando da inadimplência, né? E já era esperado, gente, que se a WeWork não pagasse, realmente ia ter esse impacto aqui nas cotas. O que eu tô querendo mostrar para você? Aconteceu essa queda de 5% nas cotas do Vino. Beleza. Só que tem muita gente que acabou vendendo as cotas achando assim, caramba, caiu do nada. E, gente, não foi do nada. Esse fundo aqui já vem apresentando problemas, o fundo tem alavancagem, não está gerando um resultado positivo já faz tempo. Por isso, se você investiu em Vino porque você viu um vídeo, porque você acha que o fundo está muito barato, ele pode subir, se você investiu sem entender o fundamento, você tomou uma péssima decisão. Eu tô sendo bem honesto aqui com vocês, porque tem muita gente que comprou porque viu que o VP dele tá baixo, agora tá vendendo desesperado achando que o fundo tá se desmoronando. Quando na verdade isso aqui que tava acontecendo, eu já venho alertando vocês aqui, ó, faz muito tempo, porque quem acompanha o RI, quem acompanha o fundo, sabe que o fundo está passando por sérios problemas. Aqui mais abaixo a gente entra na DRE do fundo. O que a gente tem que analisar aqui, e não só no Vino 11, em todos os fundos que a gente analisa, e isso aqui eu passo em detalhes para você dentro do Renda com FII. O fundo, ele precisa estar gerando um resultado maior do que o resultado que ele distribui. Porque senão você concorda comigo? Se o fundo está gerando um resultado menor e ele não tem caixa, para ele conseguir manter uma boa distribuição de rendimento, ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ter que emitir novas cotas, ele vai ter que vender um imóvel, e nem sempre vender um imóvel é algo bom para o fundo. Porque pensa comigo, se o seu foco é ter ativos para colocar dinheiro no seu bolso, se você vende um ativo, você para de ter o quê? Receita. Então, se você vende um ativo bom para colocar dinheiro no bolso do cotista, o cotista fica feliz, mas fica feliz só por um tempo. A hora que aquele resultado não recorrente pare de pingar, o cotista pega o dinheiro, compra cotas de outros fundos, automaticamente as cotas do fundo cai, que é o que está acontecendo aqui
com o Vino 11. Então, ele teve de resultado de imóveis, agora no mês de junho, 5,5 milhões, teve uma receita financeira também de 250 mil, o resultado corrente total dele aqui foi de 1,4 milhões, mas ele teve aqui 3,3 milhões de despesa financeira, 639 mil de taxa de ADM, administrador aqui 133 mil, taxa de gestão aqui 503 mil e outras receitas e despesas aqui de 403 mil que eles não especificam, deveriam especificar, mas não colocaram aqui. E aí, qual que é o ponto aqui que a gente tem que prestar atenção? O resultado total do Vino, cara, foi de 1,4 milhões, mas eles distribuíram 4,9. A gente que olha só o resultado que pinga na conta, a gente olha, pô, beleza, ele manteve um bom resultado. Mas ele tirou aqui quase 5 milhões do caixa que ele tinha e o caixa total era 12 milhões. Então ele tirou aqui 3,5, né? Não foi quase 5, foi 3,5 milhões, eles tiraram do caixa. E agora eles têm 8,8 milhões. É um caixa considerável ainda? É. Mas, cara, eles têm um resultado acumulado aqui de basicamente 10 centavos por cota para futuras distribuições. Nesse último aqui, eles já tiraram aqui 4 centavos. Então, o que eles vão fazer? Como o fundo não está gerando um resultado maior do que o que ele está distribuindo, ele vai ficar tirando o dinheiro do caixa. A hora que esse caixa aqui acabar, ele vai ter que recorrer ao quê? Vender um imóvel do portfólio para colocar dinheiro de novo no caixa e ir distribuindo isso aí aos cotistas. Então, até por um tempo, o Vino ele pode continuar mantendo um rendimento aí que ele está pagando de 6 centavos por cota. Mas a hora que minguar ou terminar esse caixa, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que vender imóvel e aí ele vai ter que colocar um caixa de novo no bolso. E isso é ruim a médio e longo prazo, porque qual que é o nosso foco investindo em imóveis? A gente poderia pegar nosso dinheiro e comprar um imóvel na praia, comprar um prédio, fazer alguma coisa com o nosso dinheiro. Mas a gente decidiu fazer o quê? Comprar cotas de fundos imobiliários, deixar o nosso dinheiro na mão de uma gestora que vai escolher bons imóveis pra gente ficar recebendo aluguel. Aí o fundo vai lá, monta um portfólio bacana, só que ao invés dele sustentar esse portfólio e fazer o portfólio desse fundo estar cada vez melhor, rendendo cada vez mais rendimento, ele vai pipocando esse portfólio porque o fundo vai se endividando, que é o que a gente chama de alavancagem. E aí, conforme o fundo tem dívidas e acaba gerando um resultado menor do que o que ele distribui, ele vai ter que vender esses imóveis e acaba gerando uma receita cada vez menor. Então, quando a gente olha um fundo que está gerando um resultado negativo em relação ao resultado que ele distribui, e quando ele tem caixa, tá beleza. Pô, tá mantendo o rendimento ali, beleza, posso segurar um pouco mais, tudo beleza. Só que a partir do momento em que esse caixa seca, ele vai ter que fazer o quê? Ou uma nova emissão ou vender os ativos que ele tem em portfólio. No caso do Vino, cara, não compensa ele fazer emissão, porque hoje a cota mercado está muito menor do que o patrimônio do fundo. Se a gente pegar aqui o valor de mercado desse último relatório, estava 6,94 o preço da cota. O valor patrimonial para o preço justo seria aí 10,75. Quanto que está no mercado hoje? Se a gente pegar aqui no investidor 10, R$ 6,14. Então, olha só, não adianta fazer uma nova emissão de cota, senão vai ser bem abaixo do VP. Se você não pode fazer emissão, você tem que fazer o quê? Vender imóveis. E aí ele tem que recorrer ao portfólio que ele tem, vai vender e no médio e longo prazo ele vai acabar gerando uma receita ainda menor. Nossa, Lucas, como você é pessimista. Não é, cara, é só a realidade. Se você não tá conseguindo compreender isso aqui que eu tô falando, é o maior indicador que você tem que estar comigo dentro do Renda com FI, para você ver e tirar tudo de letra aqui, como é simples entender esses demonstrativos financeiros e começar a fazer um investimento aí bem mais estratégico. Aqui um pouco mais do histórico de distribuição. Então ele estava distribuindo ali 6 centavos por cota, continuou mantendo esses 6 centavos por cota. Vamos ver como que vai ser daqui para frente, se ele vai continuar realmente distribuindo isso aí, porque eles já diminuíram aqui o guidance de projeção e isso aqui foi um dos pontos que mais impactaram na queda das cotas do Vino 11. Aqui a gestão informa. Estimamos que o rendimento médio mensal distribuído pelo fundo até dezembro de 2024, ou seja, até o final do ano, se situe entre 4,5 centavos por cota e 5 centavos,5 por cota. Essa estimativa já leva em consideração a atual situação da inadimplência da WeWork no Oscar Freire e também leva em consideração o resultado acumulado não distribuído daquele resultado que eles vão colocar no próximo relatório. Essa aqui é a expectativa que o fundo tem então. Ele estava pagando 6 centavos, começou a queimar o caixa, até chegou a pagar 7 centavos aqui no mês de abril, que animou muita gente. Agora já colocaram o guidance de projeção para baixo, entre 5 centavos por cota a 4 centavos por cota. Então o cotista que estava até agora ali, aguentando a bucha do Vino 11, vendo as cotas caírem, o fundo que caiu aí mais de 50% nos últimos anos, caiu 20% no último ano, o cara tá ali, cara, não, o fundo vai bem, o fundo vai bem. Aí a hora que ele olha para o guidance de projeção e vê que a gestão está diminuindo ainda mais o rendimento do fundo, o cara cansa, pega o dinheiro dele e vai comprar cotas de outros fundos. Por isso que caiu tanto assim em um único dia. E hoje, enquanto eu tô gravando o vídeo aqui, tá caindo quanto? Cara, só hoje
Vamos ver quanto que ele caiu aqui, ó. Só hoje o fundo está caindo 1,45. Então, cara, para um fundo imobiliário, isso aqui é uma catástrofe. Porque você sabe que o fundo imobiliário, ele não movimenta as cotas com tanta oscilação igual às ações. É uma coisa um pouco mais concentrada. A maior parte dos investidores nos fundos imobiliários somos nós, pessoa física, que comanda ali as cotas dos FIIs. Então, um fundo que vem caindo tanto assim, a gente tem que olhar com um critério um pouco maior, porque algum problema tem. Muito provavelmente é porque o guidance de projeção diminuiu e o cotista já não está acreditando mais na melhora do fundo. Aqui um pouquinho também da rentabilidade do fundo. Se a gente pegar aqui a rentabilidade bruta do fundo, tá perdendo para o IFIX, tá perdendo para o CDI também. Então, quando a gente tem um CDI em 10,5% aí, cara, uma Selic mais alta, o cara que tá tomando ferro aqui do VINO11 preferiria muito mais deixar o dinheiro dele ali no CDB, no porquinho, na renda fixa, do que tá comprando cotas do Vino aqui e tendo uma rentabilidade negativa. E aqui tá o ponto principal do VINO11, que eu já venho comentando com vocês aí em outros vídeos, que é realmente o que impacta no rendimento do fundo. O fundo tem uma alavancagem que corresponde a basicamente 3,5% dos ativos imobiliários do fundo. Então o fundo tem aqui um patrimônio em imóveis de 1,2 bilhão, tem 44 milhões em aplicações financeiras, que é o caixa do fundo, né, que tá aqui. Mas, cara, ele tem uma alavancagem aqui, uma dívida de mais de 488 milhões de reais. E qual é o maior problema disso aqui? Que ele até tem dinheiro aqui para pagar essas dívidas agora esse ano. Então, 2024, ele tem aqui uma dívida de 18,7 milhões, mais os juros de correção monetária aqui de 20,2. Ele tem 44 no caixa, ele ainda consegue pagar. Mas e ano que vem aqui, que ele tem mais de 35 milhões para pagar? O que ele vai fazer? É por isso que se o fundo hoje está gerando um resultado menor do que o que ele está distribuindo, se o fundo tem dívida e ele não consegue manter esse caixa, ele não vai conseguir distribuir um bom rendimento daqui 1, 2, 3 anos se ele não mudar a estratégia dele. Quem já acompanha o Vino faz mais tempo sabe que o que realmente travou o fundo aí foi ele comprar aquele ativo da Globo, né? Então ele tem a sede da Globo ali, que é 100% do VINO11. O fundo se alavancou demais para conseguir comprar esse imóvel. Isso aqui divide opiniões, tá? Tem gente que fala que foi bom, tem gente que fala que foi ruim, tem gente que defende a alavancagem, tem gente que não defende. Depende muito do que você acha em relação à sua opinião com o VINO11. Aliás, deixa a sua opinião aqui para eu saber se você achou isso bacana ou não em relação à compra que o Vino fez. A verdade é que o fundo tem dinheiro para pagar suas dívidas desse ano. Ano que vem a gente ainda não sabe porque a alavancagem tá muito grande. Aqui um dos principais indicadores operacionais do Vino também. Esse aqui é um outro ponto. As pessoas não param para comentar disso aqui e nem pensar isso aqui quando investe em fundos imobiliários. Cara, você está investindo em imóveis, então você, ao invés de ter o trabalho de investir em imóvel, você deixa tudo na mão de um gestor. E aí o gestor que está com aqueles imóveis na mão, ele precisa fazer o quê? Ele precisa cuidar do imóvel, ele precisa fazer boas compras e ele precisa estar sempre em boas negociações com os inquilinos para aumentar o aluguel daqueles imóveis, porque assim o fundo também recebe uma receita maior. E olha aqui como está o indicador operacional do Vino. O aluguel médio por metro quadrado, referente aos contratos típicos do portfólio do fundo, apresenta um desconto de 30% em relação à média do mercado. Então aqui mora um problema. Pô, o que está acontecendo? Que a média do mercado está bem mais alta do que a média do VINO11. É problema na gestão? É problema no imóvel? É problema com o inquilino? A gestão tem que dar um jeito de resolver isso aqui. Por isso que isso aqui impacta também no resultado que o fundo está gerando, que é um resultado muito menor do que o que está distribuindo. Por isso, todos esses pontos aqui são extremamente relevantes você entender para você fazer uma boa escolha na hora de analisar um fundo imobiliário. Tudo isso aqui eu passo em detalhes dentro do Renda com FII, módulo por módulo. Fundo de renda urbana, fundo de logística, fundo industrial, fundo híbrido. A gente tem várias aulas lá onde eu mostro passo a passo para você de tudo isso aqui. A gente lê o relatório junto e você vai perceber que depois de algumas aulas do Renda com FII, isso aqui, tudo que eu tô falando, você vai tirar de letra. Então aqui a taxa de ocupação do fundo é um dos pontos positivos, porque dentro da média do mercado aqui que fica em 78%, o Vino tem 97%. Isso aí é um ponto positivo, pelo menos do Vino, pra gente não ficar só amassando o fundo aqui. A inadimplência líquida estava zerada, né? Teve um probleminha com a WeWork aí, então subiu 5,4%. E aqui o portfólio do fundo a gente já consegue perceber que se desse problema ia dar um problema grave e é realmente o que está acontecendo. 39% da receita do fundo está na mão da Globo, então se a Globo tiver um problema, cara, o Vino vai despencar e as cotas vão virar pó aí, porque realmente é uma representação muito grande dentro do portfólio do Vino. A gente tem o WeWork aqui, que representa 7%, teve problema, impactou aí também nos rendimentos. Então é uma concentração bem grande aqui, né? Tem 39% em inquilino, 19% no outro, 12% no outro, 7% no outro. E aí, por mais que tenha aqui uma porcentagem alta de contratos atípicos, que é o que eu prefiro, tem uma concentração de receita em alguns inquilinos. Então, mesmo que tenha bons imóveis, mesmo que esses imóveis estejam em boas localizações, a gente já percebeu que mesmo com desconto aqui
do aluguel médio dos contratos, o fundo ainda não está conseguindo gerar uma boa receita. Então tem um problema aqui que a gestão precisa resolver para o fundo voltar a crescer e entregar um bom rendimento. Aqui o portfólio do prazo remanescente do fundo, né, o alt do fundo aqui é um prazo bacana, 7,9 anos, então é um prazo bacana da média dos contratos. Tem algumas revisionais aqui esse ano e outras lá em 2036, então tem um prazo de revisional aí que depois pode entrar uma receita no fundo. Os meses de renovação aqui em dezembro vai ter o mais grosso aqui, né? Que é um pouco mais do reajuste dos aluguéis. Vamos ver como que vai ser esse reajuste aí, se vai dar tudo certo em relação aos inquilinos que o fundo já tem. E aqui um pouquinho dos imóveis. Você que acompanha o Vino aí já deve estar bem por dentro, né? Das participações que o Vino tem, os imóveis que ele tem. E a grande bucha que o fundo contraiu a dívida aí para crescer foi a Rede Globo aqui mesmo, que é o que está dando dor de cabeça pro ativo e também para os cotistas do fundo. Vamos resumir alguns pontos aqui então. O Vino está gerando um resultado menor que o que ele distribui, já é um ponto de atenção. Ele teve um resultado de despesas não recorrentes ali que aumentou as despesas do fundo que eles não informaram ali pra gente. Então a despesa aumentou, o resultado também foi menor. Terceiro, tomou um calote da WeWork que tem uma representação grande ali, 5% da receita do fundo. A hora que a empresa deixou de pagar, o fundo também deixou de pagar um rendimento melhor para o seu cotista. E qual que é o ponto que você precisa ficar bem ciente antes de você sair comprando as cotas? Porque tem muita gente que olha aqui pro Vino e pensa o seguinte, caramba, o Vino é um FII base 10 de Lajes, pagou 11% de yield, tá com VP de 0,57. Então, quando a gente tem um fundo de tijolo muito descontado, até sendo um fundo que tem muito problema, pode ser que compense, porque a gente está comprando muito barato em relação ao valor do patrimônio. Esse ponto pode ser positivo, pode, mas não quer dizer que você está comprando um ativo que vai conseguir se recuperar, você está comprando uma promessa. A gente viu ali na análise fundamentalista que o fundo tem sérios problemas, o fundo não está conseguindo gerar uma receita boa recorrente, o fundo tem problema de alavancagem, o fundo está tomando calote, e eu sei que esse pensamento da gente comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos faz todo sentido. Mas antes de você colocar um fundo na sua carteira, você também precisa analisar as opções que você tem em volta de outros fundos do mesmo segmento. Se a gente pega outros fundos do mesmo segmento do Vino, de lajes corporativas, será que o Vino hoje é a melhor opção para a gente carregar para o médio e longo prazo? É essa pergunta que você tem que fazer antes de você colocar um fundo na sua carteira que hoje não está entregando um bom resultado. Eu não estou falando aqui que você tem que comprar nem vender. Estou dando a minha visão para você parar de pensar somente como um cotista que fica só analisando indicador e não entende um negócio. O fundo tem problema? Tem. Se ele vai conseguir resolver, aí já é outro ponto. E aí eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Vino vai conseguir se recuperar? Na sua visão, compensa mais vender as cotas e ir para outro fundo? Ou você está só esperando, está analisando e pode ser que você entre nele em algum momento? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Resumo do que, na minha opinião, pode salvar o Vino. Primeiro ponto é a taxa Selic cair. Quando a taxa Selic diminui, isso aí entra com mais dinheiro no mercado e esse dinheiro acaba indo para as grandes empresas, pessoa física, o mercado se estimula e as pessoas voltam a alugar mais prédios comerciais, começam a trabalhar mais em coworking e tudo mais, os ativos que o fundo tem ali dentro da carteira. Então, se a taxa Selic diminuir, isso aí começa a trazer um resultado melhor para o fundo. Isso se a gestão conseguir resolver o problema de alavancagem. O fundo pode até ter um resultado recorrente melhor, mas se o fundo tem muitas dívidas, esse dinheiro começa a sair do fluxo de caixa também. E esse ponto aqui, quem estava na aula 1 e 2 do novo ciclo do CIS, sabe muito bem do que eu estou falando. Aliás, se você não assistiu essas aulas, ela vai ficar salva aqui no YouTube somente por mais alguns dias. O link dela está aqui na descrição desse vídeo também. Aula 1 e 2 você pode assistir ali gratuitamente. Os fundos imobiliários, eles passam pelo ciclo imobiliário. Então existe o ciclo imobiliário, que são os imóveis, existe o ciclo dos fundos imobiliários, que é uma classe de investimentos, e existe os ciclos de mercado. Expliquei tudo isso na aula 1 e 2 do novo ciclo dos FIIs. E o Vino 11, ele começa a ter um resultado melhor quando a gente entra na fase de expansão do mercado imobiliário, porque aí a gente já começa a equilibrar ali entre os imóveis e os inquilinos e também os aluguéis que estão sendo pagos. Eu expliquei tudo isso aqui em detalhes para vocês na aula 1 e 2 do novo ciclo dos FIIs. Você pode ver todos os detalhes clicando no link aqui da descrição. Minha opinião final sobre o Vino 11. Na minha visão, hoje existem fundos melhores que o Vino do mesmo segmento com portfólio melhor, pagando um melhor rendimento, principalmente se o foco é para o médio e longo prazo. Eu deixei duas dicas da minha própria opinião na aula 2
do novo ciclo dos FIIs. Lembrando mais uma vez que agora estão abertas as vagas para o Renda com FII, que é o curso onde eu ensino todo passo a passo para você sobre como analisar fundos imobiliários e investir na prática. Clica no link da descrição, se inscreve que agora você pode aprender a investir em fundos imobiliários de um jeito bem mais prático e didático, aprendendo direto comigo. Comenta aí o que você acha do Vino 11, se você acha que ele vai se recuperar, se você acha que é hora de vender ou é hora de ficar parado somente olhando o que a gestão vai continuar fazendo com o fundo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo, te vejo no próximo vídeo e tamo junto. Valeu!